Minha amiga Aurora Seles pediu para eu gravar um vídeo para a gente bater um papinho sobre o que eu tenho feito na quarentena. Então, Aurora, eu tenho discutido minhas ideias. Tenho discutido ideias. Eu acho que hoje nós vivemos num país onde você faz muita diferença para as pessoas. O grande problema hoje do país, se você acompanha a rede social, é a interpretação de texto. E você, como professora, tem feito grande diferença em cima disso. Eu tenho discutido ideias, este ano é um ano de eleição, nós estamos num período muito complicado do mundo, onde o mundo todo parou, e a gente vai precisar retomar as atividades a partir do ano que vem, ou a partir de quando acabar a epidemia. Então nós precisamos discutir muito a parte de economia criativa, a parte das eleições, de quem nós vamos colocar no poder para o ano que vem, porque se nós colocarmos alguém que não tenha uma flexibilidade ou ideias novas para que a gente possa retomar o crescimento de uma forma muito rápida, a gente vai demorar muito para crescer. A gente vai demorar muito para voltar aonde a gente estava antes de ter parado tudo isso. Então, deixa eu dar alguns exemplos. São Paulo é a cidade dos negócios, tem 1.000 feiras de negócios, todas foram paradas e a venda e os negócios deram uma parada. Tem muita gente ganhando muito dinheiro nessa pandemia, que são os laboratórios, os bancos, os supermercados, as empresas de alimentos, mas tem muita gente que está parada. O terceiro setor, então, parou. Então, ou a gente investe e faz com que as pessoas comecem a empreender e tenham um norte para poder seguir, ou essas pessoas vão ter que pagar a dívida dos créditos que receberam sem ter com o quê. Vamos lá. Economia criativa. Precisamos muito pegar essas pessoas que estão sendo desempregadas e capacitar para, se elas não conseguirem voltar para o mercado de trabalho, para o mesmo mercado de trabalho, que elas aprendam uma função nova e vão empreender dentro dessa função nova. O governo, tanto municipal quanto estadual quanto federal, ele tem que criar mecanismos dessas pessoas poderem mudar de área. Tem que incentivar muito o microcrédito. Para isso, a gente precisa ficar muito esperto nas eleições desse ano, tá? Nas eleições municipais desse ano. Tanto os prefeitos que nós vamos eleger no país todo, quanto os vereadores, eles têm que estarem comprometidos e a gente não pode mais ter aventureiros, a gente não pode mais ter aquela experiência daquele cara que sai falando bobagem, sensibiliza a pessoa e todo mundo vota nele por sensibilização. A gente precisa deixar um pouco a emoção de lado para esse ano eleitoral, temos que partir muito para a razão, para que a gente consiga ter pessoas que tenham ideias boas e saibam como executar essas ideias, tenham experiência para executar essas ideias. Tirar aquela velharada de ideias, aqueles velhacos, aquelas pessoas que só pensam no próprio bolso e no próprio umbigo, e arrancar essas ideias velhas de lá. E as ideias novas não podem vir num formato de sensibilização e sem ter a parte racional e sem ter possibilidade de executar essas ideias. Então eu tenho discutido muito ideias com as pessoas. Uma dessas ideias que eu discuto demais é o inchaço do poder público. Quando a gente fala em Estado mínimo, muita gente olha e quer vender empresa que dá lucro pública. O inchaço do poder público e Estado mínimo está na quantidade de políticos que a gente sustenta do nosso bolso. Tá? Só de vereadores no país todo, nós temos 60 mil vereadores vivendo do dinheiro do nosso bolso. Então a gente precisa ter pessoas se elegendo para vereador que topem reduzir a quantidade de vereadores nas câmaras municipais. A Constituição, ela prevê e ela permite um número máximo para cada município. Por exemplo, município até 15 mil habitantes pode ter até 9 vereadores. São Paulo, que é a maior cidade do país, pode ter até 55. Por que todos os municípios têm 9, que tem até 15, e São Paulo tem 55? Porque todo mundo opta pelo máximo. A gente precisa de gente comprometida para reduzir a quantidade de vereadores e assim pesar menos no bolso das pessoas. Para
você tem uma ideia para a gente possa depois discutir muito isso, os 60 mil vereadores do país, eles consomem 100 bilhões por ano. Em 10 anos é o que o ministro quer para não mexer na aposentadoria das pessoas, que é 1 trilhão. Então nós usamos em 10 anos só de salário para vereador, sem falar prefeito, deputado, governador, senador, presidente e juiz, auxílio paletó, essas coisas, só a estrutura de vereador 100 bilhões. Então nós precisamos repensar uma série de coisas, nós precisamos prestar muita atenção em todas as propostas e interpretar texto, que é o que eu comecei falando. Se a gente conseguir fazer com que as pessoas interpretem o que estão ouvindo, verifiquem a viabilidade do que estão ouvindo e deem início a isso com pessoas que saibam a forma e o caminho para executar, a gente vai conseguir ter uma bela retomada e uma retomada rápida. Se continuar votando no pessoal que tem aparecido por aí, brincando, com ideias esdrúxulas, sem nenhum tipo de comprometimento, fazendo só briga na internet e lacrando na internet, as pessoas votando nisso, vai demorar mais para a gente poder ver um futuro e ver um crescimento e voltar com todas as pessoas desempregadas. Tem gente tendo AVC, eu tenho amigos que já tentaram se matar, tiveram infartos, e isso está muito preocupante. E a gente precisa cuidar disso para que a gente consiga desenvolver um trabalho muito legal e fazer com que o país volte a crescer. Porque o mundo vai voltar a crescer. Agora, o nosso país e a nossa cidade, a gente precisa preocupar, porque está na nossa mão, no nosso voto, para a gente poder voltar tudo isso. Beijo, Aurora. Boa semana para você. E vamos continuar essa discussão do que fazer na quarentena. Beijo.